E como nós viemos como seres humanos, nossa alma, ela advém dessas realidades suprassensíveis e inteligíveis, nós então que estamos no mundo sensível, nós conseguimos identificar, quando a gente olha para essa mesa, que existe um formato quadrado, porque de alguma maneira essa mesa me faz recordar dessa realidade inteligível que um dia eu conheci no mundo das ideias. Essa realidade, sei lá, são conceitos metafísicos ou seriam objetos palpáveis nessa segunda realidade espiritual, sei lá? Então, na tradição platônica, elas não são conceitos intelectuais, elas são realidades são objetos. intelectuais. Desde que você desmaterialize esses objetos. Elas são realidades suprassensíveis, intelectuais, elas são isso. Elas são mais reais do que esse mundo. Aquilo é real, isso aqui não. Isso vai chegar lá. Isso é uma sombra. Isso é só uma sombra. Platão, na verdade, deixa eu pegar então, já que vocês pegaram, Platão tem um mito que todos conhecem, que é o mito da caverna. O mito da caverna é uma coisa bastante simples, eu vou simplificar também. É como se eu estivesse nessa sala, nós vivemos nessa sala, de repente só tem aquela porta como um resto de luz ali, e tudo que a gente consegue enxergar para além dessa sala, que é uma sala mais ou menos escura, é que existe uma projeção de luz, e o que a gente consegue enxergar ali de vez em quando é uma coisa que parece um vaso, uma outra coisa que parece uma bola, uma coisa que parece um computador, o que quer que seja. A gente, como nunca viu um computador efetivo, como realidade, a gente começa, tudo que a gente tem é simplesmente a sombra, a projeção do computador na parede. A gente começa a acreditar, porque é a única coisa que nós conhecemos, de que aquilo é a realidade. Então, no mito da caverna, é exatamente essa cena que se coloca, e o que o Platão coloca é: suponhamos que uma das pessoas não se liberte dessa prisão, e ao sair lá fora, descubra, na verdade, que tudo que ele viu e considerou como realidade, nada mais são do que simulacros, do que representações dessas realidades. Então, na medida que ela vai passando na parede, as paredes elas, dentro de uma caverna elas não são regulares, então você tem um mesmo vaso, ele pode ter projeções diferentes, em que ponto a pessoa capturou a imagem dentro da caverna. Então por isso a gente vê vários tipos de vasos, mas só existe um vaso sendo projetado. E aquele vaso que está lá fora, ele é a realidade. Aqueles que estão dentro da caverna, tudo que eles conseguem ver é apenas uma projeção, uma sombra, ou um simular, uma imagem da realidade. Platão faz isso, ele vai levar a gente ele vai avançar nesse momento. Ele quer dizer justamente isso, que o mundo aqui é um mundo onde acontece isso, onde na verdade nós temos imagens da realidade inteligível. E essas imagens que nós temos, que é própria do mundo sensível, elas são simulacros, elas não são de fato realidades puras, por assim dizer. Então é importante, estou simplificando, é importante ter em mente na tradição platônica, em outras palavras, o seguinte: como é que eu consigo identificar então formas como uma matéria puramente inteligível? É que quando eu remeto para algumas coisas da realidade, a minha alma identifica nelas uma memória. Existe uma memória que está adormecida de uma alma que veio do mundo inteligível, veio do mundo das realidades suprassensíveis, e quando bate o olho num quadro, identifica naquele quadro lá um retângulo. E então aquilo faz evocar sobre a alma uma memória antiga que ela perdeu, e que na verdade é assim que ela consegue identificar um triângulo, um retângulo, qualquer uma das coisas. Isso implica então, uma alma pré-existente à vida? Sim, implica uma alma pré-existente. Não no conceito espírito de alma. Tem um trecho de Plotino, que na verdade pretende ser um platônico, onde ele chega a falar, por exemplo, de que o Sócrates que hoje está aqui, hoje você tem a alma de Sócrates. Essa alma de Sócrates ela pode voltar para a realidade inteligível e depois se representar como um cavalo, por exemplo. Não que seja necessariamente a mesma alma, mas essa alma se une, dentro da perspectiva de Plotino, ela se une essa realidade puramente imaterial, né? E depois ela pode retornar como uma alma do cavalo, por exemplo. Tudo bem? O dia que voltar no do burro eu volto. O cachorro do Thomas deve ser alguma Centímetros, ele tem essas características. Tudo bem até aqui? Simplificadamente. Platão identifica, então, nas realidades suprassensíveis, como é que eu identifico os conteúdos inteligíveis? É porque, de alguma maneira, a minha alma já as conhecia. E o mundo sensível me faz recordar de uma realidade inteligível que eu já tive contato. Tudo bem?
Para Aristóteles é um pouco diferente. Aristóteles não acredita num mundo inteligível, ele não acredita num ser, de certa maneira, num outro mundo, num mundo inteligível, numa realidade suprassensível no sentido mais duro da coisa. Ele acredita numa realidade suprassensível, mas não como na mesma percepção dualista que o Platão faz. Para ele, na verdade, o ser, então, o ser enquanto ser, não está na realidade suprassensível como Platão identificava. O ser enquanto ser para Aristóteles, ele está disperso no meio das coisas que aqui estão. Quer dizer, não existe uma cadeira ideal. O que existe é essa cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira. Tudo que existe, os seres estão dispersos na realidade que nós conseguimos enxergar. A pergunta para Aristóteles é a mesma que a de Platão, mas como é que nós conseguimos chegar no triângulo? Se para Platão nós identificamos o triângulo porque a partir das coisas sensíveis elas evocam uma memória, uma recordação de uma realidade inteligível que um dia a gente conheceu, para Aristóteles a gente consegue identificar o triângulo por um motivo muito simples. É que a nossa mente, o nosso intelecto, ele ao olhar as coisas que aí estão, ele abstrai então determinadas qualidades, ele tira atributos extensivos daquelas coisas, e então quando eu olho para essa mesa eu consigo identificar alguma coisa, tirando alguns atributos extensíveis, eu consigo identificar um quadrado. E quando eu olho para aquela outra cadeira que é diferente dessa, eu consigo identificar o mesmo quadrado. Então é por meio da abstração das coisas concretas. É que a minha mente não vai abstraindo, tirar algumas notas sobre aquela coisa. Então, por meio da abstração, em particular tirar as notas extensivas, extensas daquilo, eu consigo então ter em mente o que é um triângulo, o que é um quadrado, enfim. O que é importante verificar é que essas duas tradições são diferentes. Uma acredita que, na verdade, a matéria do intelecto mais pura, de fato, ela corresponde com um mundo inteligível que não está aqui no sensível, que está para além do sensível. Para Aristóteles, não. A matéria do intelecto vem a partir da abstração das coisas que a gente vê aqui na realidade sensível. Tudo bem até aqui? Isso é importante entender porque a gente vai falar um pouquinho sobre Plotino. Quem é Plotino? Plotino, na verdade, ele é um platônico. É importante notar então que esse termo neoplatônico, que você já ouviu falar, é um termo moderno, Ninguém lá atrás falava que era neoplatônico. Na verdade, eles achavam que eles eram platônicos, que eles eram discípulos de Platão, pessoas estavam seguindo, comentando Platão, desenvolvendo um pouco o pensamento de Platão. E Plotino não é diferente disso. Plotino é um platonista. E o que é importante perceber então é de que essa maneira de enxergar o mundo como um mundo dualista, ou seja, existe o mundo das realidades sensíveis, que é o mundo onde a matéria está. Existe o mundo das realidades suprassensíveis, intelectuais, inteligíveis, que é lá que as verdades se encontram. Tudo bem? É lá que as ideias se encontram. Vocês devem ter ouvido falar como o mundo das ideias, esse negócio. É lá que as ideias verdadeiras se encontram. O que nós temos aqui são apenas simulacros dessas verdades. Tudo bem até aqui? Só voltando um pouquinho em Aristóteles, qual é a expressão correta no processo de abstração? Eu abstraio o quê? Eu abstraio o acidente? Não. Se você, é correto você falar isso, você entendeu o que é abstração. Você pode falar abstração não é mais do que tirar determinadas notas de alguma coisa. Se você falar eu abstraio os acidentes, é correto. Porque o que você está falando é o seguinte, eu tiro os acidentes da coisa para então transportar para a minha mente tudo aquilo que é puro, que é próprio dela. O que é próprio dela? A ideia. Eu não posso então trazer para a minha mente os acidentes. Então eu tiro as notas acidentais e trago a ideia da coisa que eu estou vendo. Então a noção... Então quando eu falo abstrair os acidentes não é incorreto, porque eu estou falando assim, eu estou tirando os acidentes e transportando para a minha mente a matéria que é própria para ela. Qual é? A matéria intelectual, então, que é o que ela pode trabalhar. Então o conhecimento é posterior. Oi? Então o conhecimento do ser enquanto ser é posterior à observação. Não vem antes. Não vem antes. Vem depois. Não vem antes. O que ele quer... Na verdade, assim, nem vem antes, e mesmo para Platão, não é assim que vem por intuição. Ela vem por uma reflexão consciente e voluntária de você se imergir numa coisa que é própria tua, que é a tua própria razão. É por isso que, então, a ontologia e a metafísica ela vai surgir com os gregos. Porque os gregos vão ser os primeiros a começar a refletir sobre o que é o ser. O que é que faz do ser, ser? O que é que faz com que eu conceba o ser na medida que eu sou uma entidade racional? Como é que a minha mente, a minha razão consegue conceber esse ser? É daí que vai iniciar toda a reflexão sobre o ser.
Se fosse alguma coisa tão imediata a partir do objeto sensível, ela não nasceria na Grécia, estaria sempre na humanidade, não é isso. Eu não sei se o Adarley tem outras percepções, mas vai que vai, Adarley, me ajuda aqui, cara. Mas você ia falar, Pedro? Eu só me pergunto, então ele quer captar a essência da existência, isso a partir dos acidentes, fica o que é puro, isso é a essência para ele, isso? Você está falando de Aristóteles. Em Aristóteles é assim, você precisa identificar o que é o ser. É difícil falar isso porque assim, o ser em Aristóteles, ele muda muito ao longo de toda a filosofia de Aristóteles. Mas eu diria que sim, você consegue identificar que para além dessa mesa, é que mesa para Aristóteles não é ser, por um motivo simples, mesa é um artefato, então não é uma coisa natural. De um ser, então, o ser é natural. Então, por exemplo, se eu ver uma árvore, como é que eu consigo identificar aquilo como árvore? Então eu preciso abstrair para conceber o ser árvore. Tudo bem até? Tudo bem? Vamos lá então. Como é que eu começo aqui com o Plotino? Bom, quem que é Plotino então? Plotino, na verdade, eu fiz aqui uma anotação para mim, que eu não passei para vocês. Mas assim, Plotino, na verdade, é discípulo de um cara chamado Amônio Sacas. Vocês sabem que Platão, por exemplo, a relação de Platão com Sócrates foi assim. Sócrates era um filósofo por excelência. No mito da caverna tem um dos caras que saem do mundo e que então ele descobre que a realidade, quando ele volta, as pessoas que estão dentro da caverna não conseguem acreditar e caçoam dele. Esse cara que sai da caverna é o próprio Sócrates, que quando volta e fala o que é a realidade, ninguém acredita nele. De qualquer maneira, Sócrates nunca escreveu nada. Ele dialogava, a reflexão era uma coisa entranhada na vida. É Platão que vai registrar aquilo que Sócrates pensava. Então nós conhecemos não Sócrates de primeira mão, a gente conhece o Sócrates a partir de Platão. Da mesma maneira, é a relação de Amônio Sacas com Plotino. Amônio Sacas também era um dos caras que vai fazer brotar aquilo que nós hoje chamamos de neoplatonismo. Da perspectiva dele, nada mais estava fazendo do que resgatando o que Platão falou e derivando um pouco os pensamentos de Platão. Então ele basicamente estava querendo viver o platonismo, Amônio Sacas. Ele funda uma escola para ter os seus próprios discípulos. E um desses discípulos vai ser Plotino. Plotino vai ser um dos discípulos de Amônio Sacas. Plotino, na verdade, ele queria se aventurar na filosofia. E ele passou por vários filósofos, mas não se encantou com nenhum deles. Até que alguém apresentou ele para Amônio Sacas, ele se encantou com um cara e passou durante anos com Amônio Sacas. De tal maneira que, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre Plotino, o que nós temos registrado é sim as ideias de Plotino, mas a partir daquilo que ele vive com Amônio Sacas. Então Amônio Sacas não deixa nada escrito. Plotino vai ser um dos caras que vai escrever. Tem outros discípulos também que escreveram os pensamentos de Amônio, mas que esses documentos não chegaram até nós. A única coisa que chega até nós são os registros de Plotino. E Plotino nada mais é do que ele vai compor, então, por meio de alguns tratados, os pensamentos dessa escola que ele vivenciou junto com Amônio Sacas. Data. Eu tenho as datas aqui. Amônio Sacas é 175 depois de Cristo a 242 depois de Cristo. Nós temos Amônio Sacas. E Plotino, ele viveu de 205 até 270. Então é um pouquinho deslocado aqui, né? Finalzinho do terceiro século. Em que região, Rodrigo? Amônio Sacas, ele, se eu não me engano, ele é da região de Alexandria, mas Plotino ele vai desenvolver o seu pensamento em Roma. Ele vai ter um problema, ele vai tentar conhecer um pouco o pensamento oriental e se aventura numa empreitada bélica, assim, que é um fracasso, ele acaba parando em Roma, se salva e vai em Roma. E lá em Roma é que ele vai construir a sua escola.